Finalmente está entre nós a segunda temporada da série live action de One Piece pela Netflix. Gostei muito dessa temporada, como eu havia dito no vídeo passado, e agora, a partir desse vídeo, vai começar a minha trilogia de vídeos falando ponto a ponto de cada episódio dessa temporada. Não pretendo enrolar no conteúdo, então vamos direto falar sobre o primeiro episódio dessa temporada, que ele já começa com uma adaptação que a série escolheu fazer, que é a Baroque Works invadindo a cidade das Conchas. Para quem não lembra, esse quartel que a Baroque Works invade é o quartel do Morgans, que apareceu na primeira temporada. Inclusive aqueles dois personagens marinheiros, que é um senhor mais velho e uma garota, interagiram com a Nami na primeira temporada. A Nami, no caso, roubou a roupa desse senhor. A Baroque Works começa a atacar e aqui a gente vê que os designs dos personagens estão impecáveis. Aparecem a Miss Valentine e o Mr. Five e eles estão idênticos ao mangá. Idênticos, sem tirar nem pôr. A cena que vem em seguir é aquela cena que a gente viu no trailer da Robin invadindo uma base da Marinha e eliminando, no sentido mais macabro da palavra, os marinheiros daquela base. Essa cena logo de cara demonstra uma adaptação ou liberdade criativa que os produtores da série têm, porque o Oda, em todo momento do mangá, teve o cuidado da Robin nesses períodos da Baroque Works, ela não eliminar ninguém. Ninguém, ela só é dita que é uma assassina, que faz assassinatos pela organização, mas ela não elimina ninguém à vista no mangá, porque o Oda provavelmente já sabia que ela ia ser dada colação no futuro, então ele teve o cuidado de não mostrar ela fazendo essas barbaridades. Porém a série mostrou, ou seja, a série tem uma liberdade criativa muito boa para trabalhar, ela pode mudar coisas do mangá que não existem, isso é muito bom, a cena inclusive é muito boa. O poder da Robin ficou aceitável, dá para ver que é CG, mas não tem como não ser, entendeu? Então assim, ficou excelente a cena. E toda essa sequência incrível de ataque foi somente a abertura do primeiro episódio. Que ele em si prossegue com a Chapéu de Palha decidindo ir para Loguental para fazer compras, naquela cena que já tinha sido divulgada também. Porém, antes aqui vem uma das adaptações que eu havia comentado que foram muito boas da série, que é a conversa entre o Garp e o Roger, que originalmente só acontece em Marineford. Ou seja, a série já está trazendo o que vai acontecer no futuro para o início da série. E aquela conversa onde o Roger está preso e o Garp conversa com ele, eles relembram sobre o passado, que no caso, relembrando sobre o passado na série, ele cita inclusive God Valley, que é algo que acontece muito além do que a Guerra de Marineford, que é onde acontece essa cena no mangá originalmente. Ou seja, já mistura Marineford com o futuro lá em God Valley do mangá, então eles fazem tudo isso para a série ficar bem mais adiantada, o que faz eu acreditar que se eles quiserem trabalhar dessa forma, eles podem sim adiantar a série bastante. Assim eles poderão cobrir arcos futuros do mangá bem antes na adaptação. Já em Loguental, o bando se divide em 3 grupos, o Sanji vai com o Ruffy, o Zoro vai sozinho e a Nami vai com o Usopp, ambos para caminhos diferentes, o que já começa a mostrar a estrutura do que o bando vai ser em cada arco, né? Eles se separam em grupos e cada um faz uma side quest. Agora, antes de falar de cada banda, eu vou falar sobre o Capitão Smoke, que ele aparece, tem a introdução dele. Ele vem saindo muito fodão do mar com a sua moto de fumaça, trazendo um pirata capturado. O design dele também tá bom, que eu já venho adiantar aqui para não ficar chovendo no molhado. Todos os personagens estão muito bem caracterizados e completamente fiéis ao mangá. Vale lembrar também que tem a adaptação da cena do sorvete, com a menina que bate na calça do Smoke com o sorvete e ele dá dinheiro para ela comprar outro, para mostrar que ele não é um cara mau, por mais que pareça. Voltando ao grupo do Chapéu de Palha, vamos falar primeiro sobre a Nami e o Usopp, que eles saíram para fazer compras, a Nami comprar roupa, o Usopp comprar utensílios para ele, óculos e outros utensílios. Tem até uma ceninha de fundo onde o Usopp se esbarra com uma menina e pede o óculos dela, isso aí é uma referência ao anime, aquele episódio clássico do Usopp duelando com o pai dessa menina, eu não lembro o nome dele, acho que é Super Daddy ou algo assim. E aí a Nami tá comprando roupa e o Usopp e a Nami tem uma conversa legal sobre o que eles têm deixado para trás, né? No caso, a Nami tá comprando um mapa Atlas e eles têm essa conversa e a Nami meio que indica para ele ligar para Kaia. Isso é uma coisa legal, porque o Usopp no mangá sai da vila prometendo voltar e contar as aventuras para Kaia. E até agora ele não voltou, então a Kaia tá sem notícia dele e se ele ficar ligando para ela de vez em nunca, pelo menos ele vai estar dando as notícias para ela sobre as aventuras dele, que ela vai até achar que é mentira, mas dessa vez é verdade, o que ele contou pra ela não é mentira. A não ser a parte que ele disse que ele derrubou a torre. Nesse momento aparece o Bartolomeu, esbarra na Nami tentando fazer uma artimanha de roubar ela, só que ela é macaca velha em roubo, e meio que ensina ele como é que se faz do jeito certo. E essa foi o núcleo da Nami com o Usopp. Passando agora pro núcleo do Zoro, que tá extremamente fiel ao núcleo do mangá. Ele encontra a Tashigi na rua, ele estranha ela ser parecida com a Kuina, ele fica desconfortável perto dela e vai embora o quanto antes. Chega na loja de espada, encontra o vendedor de espada que tá igualzinho ao vendedor de espada do mangá. E a cena é completamente idêntica. Ele vai, pede uma espada, o vendedor tenta enganar ele, dizendo que a Wado Ishimonji não vale nada, tenta vender, comprar ela barata do Zoro. A Tashigi chega, estraga o plano dele, o vendedor fica puto, manda ele
ir atrás das espadas que estão no balde, que são as mais baratas. Nessas mais baratas ele pede ajuda da Tashigi para ajudar ele a escolher. E ele encontra a Sandai Kitetsu. A Tashigi explica que ela é amaldiçoada. Nisso ele decide testar qual que é mais forte, a sorte dele próprio ou a maldição da espada. Joga ela para cima, estica o braço e a espada passa pelo braço dele sem cortar. Impressiona todos, inclusive o vendedor, que entrega para ele uma espada nova, sem custo algum. Uma cena idêntica ao mangá. No mangá foi muito boa, na série foi tão boa quanto. Eu narrei somente para não passar batido, porque é assim, tirar nem pôr essa cena. Perfeita do jeito que é no mangá, perfeita do jeito que é na série. Passando agora para o núcleo do Sanji e do Ruffy, eles estão numa feira de peixe. O Sanji começa a negociar um atum elefante com o vendedor, enquanto o Ruffy se perde. Nisso que o Ruffy se perde, o Bartolomeu encontra ele e segue as dicas da Nami para roubar. E vê que o Ruffy é um distraído, um alvo fácil, pega ele e começa a levar ele em direção à praça, que é o que ele queria ir mesmo. Chega na praça, eles atravessam um circo e o Ruffy fica de frente para a plataforma de execução do Gold Roger. Num take onde só fica somente o Ruffy e a plataforma de execução. O Ruffy agradece com o chapéu, uma cena muito bacana. Inclusive esse take dele sozinho com a plataforma é uma referência barra adaptação de um quadro do mangá onde está o Ruffy e a plataforma tudo em branco, né? As pessoas somem no mangá, fica só os dois, bem irado no mangá. Nesse momento chega o Bug e começa a fazer o show dele contra o Ruffy. E aqui tem uma adaptação também. No mangá, o Bug simplesmente chega, o Kabaji prende o Ruffy e só. Na série quiseram dar uma lutinha da Álvida, mostrando os poderes dela pro Ruffy, inclusive é uma cena horrível. Já apontou aqui, primeiro ponto negativo da série. Essa cena da Álvida aí, eu achei ela horrível. Ela rodando e o Ruffy apanhando dela. Não é nem o Ruffy apanhar dela, o feio é ela rodar ali, num efeito bem ruim, mas fazer o quê? Eles capturam o Ruffy, tem uma cena de um julgamento engraçadíssimo, onde o Bug se passa por advogado do Ruffy, e eles decidem matar o Ruffy em praça pública. Nesse momento chega o Chapéu de Palha, começam a enfrentar os tripulantes ali do Bug e da Álvida. O Smoke começa a ver de cima, de fora, e diz para os marinheiros que esperem os piratas se matarem, depois eles vão lá e capturam os que estiverem vivos. Nisso o Bug leva o Ruffy para a praça de execução e começa aquela cena irada, que é o Bug dizendo pro Ruffy dizer as últimas palavras dele. O Ruffy fala brada em alto e bom som para todos que possam ouvir, que ele é Monk de Ruffy, o homem que será o rei dos piratas. Foda. Nisso todo mundo olha para ele, o Bug fala que ele vai morrer ali mesmo, ele começa a rir e pede desculpa a todos os tripulantes porque ele vai morrer, e nesse momento ele gargalha, que é uma cena bem engraçada. Tem até uma referência quando ele fala eu vou morrer, uma referência a um meme brasileiro, né? Nesse momento cai um raio, apaga o Bug e o Ruffy sai ileso. Essa cena no mangá é excelente. Na série ficou muito boa, muito mais engraçada do que a do mangá, mas ambas são boas. Mesmo depois de tudo isso, o episódio ainda não acabou, ainda tem coisa para acontecer. O grupo começa a fugir, o Zop e a Nami vão direto para o Merry levar as coisas, enquanto o Zoro, o Sanji e o Ruffy vão por outro caminho para distrair a marinha. Nisso eles encontram a Tashigi, ela meio que faz umas farpas com o Zoro, o Sanji zoa ele dizendo que é a ex-namorada dele. O Zoro fica para enfrentar a Tashigi e derrota ela com extrema facilidade, mostra ali a superioridade dele para com ela. Na série não teve o lance do Zoro não matar ela por ser mulher, coisa que ela questiona no anime, mas é isso, né? Enfim. Nisso o Sanji e o Ruffy encontram o Smoke dá uma surra nos dois, com um efeito de fumaça irado, que tá muito bom os efeitos dessa série, diga-se de passagem, vou começar a falar sobre os efeitos a partir daqui. Na hora que ele vai finalizar o Ruffy, o Dragon salva o Ruffy, e aqui tem um detalhe legal, porque aparece o Dragon segurando o braço do Smoke, né? E obviamente ele tá usando o hack do armamento para fazer isso, porque o Smoke é de fumaça. Nisso que ele segura o Smoke, tem um barulho tum, que é meio que de um hack sendo ativado. Pelo menos eu imaginei que seja assim, eu achei muito da hora. E a cena é idêntica ao anime. O Dragon foge com o Smoke, desaparece, teletransporta. E eles vão, o Sanji levanta o Ruffy, eles vão direto pro navio e assim acaba o episódio com ele já no navio, indo para a headline. Mas antes aparece um take do Dragon, olhando o Ruffy, se despedindo dele. E atrás do Dragon aparece o Sabo, bem de fundinho, que já é um adianto da série, né, pro personagem do Sabo já. Ou seja, esse primeiro episódio foi muito bom, talvez seja o melhor da temporada agora, parando para pensar. Um excelente início de temporada, que inclusive eu achei melhor do que o primeiro episódio da primeira temporada, apesar dele ser também um episódio excelente, muito bom. Esse aqui eu achei ainda melhor. E vamos agora para o segundo episódio, fim entrando na Grand Line. O segundo episódio começa com uma explicação da Nami para todo o bando de como funciona a entrada da Headline, na verdade uma teoria dela. Nisso eles começam a entrar na Grand Line, que é uma das melhores cenas da temporada. Essa cena deles entrando mostra todo o perigo, a imponência de quem entrar na Grand Line. Correntezas fortes, ventos fortes, uma onda que sobe, uma correnteza que sobe uma montanha, vários destroços de navio pela entrada, de que quem entra realmente é derrotado, perece no início
da Grand Line. Nisso eles começam a entrar, a Nami dá comando ao bando, o Ruffy fica lá na frente só curtindo a viagem, e aí ela fica pedindo pro Usopp segurar o leme, o Usopp tá com dificuldade, o Zoro e o Sanji vão ajudar o Usopp, nisso eles quebram o leme, e o Ruffy bate nos peitos, chama a responsabilidade como capitão e guia o navio segurando umas pedras. Uma cena irada, mano, irada, essa cena toda é irada. Eu tô resumindo aqui, mas porra, a cena é irada, você assistiu, você sabe. Nisso eles conseguem subir a montanha e ver a Grand Line, tem aquela cena bem emocionante do Ruffy e da Nami vendo a Grand Line, ou seja, os sonhos deles, que eles tanto sonharam, estão finalmente iniciando, né? O caminho para o sonho deles, todos ficam felizes. Eles começam a descer a montanha e de frente eles encontram a Labum, aquela baleia gigante. O Ruffy tenta atacar ela pra ela sair da frente, só que ela não sai e ela engole o navio inteiro. Nisso tem um corte na cena e aparece o Ruffy já acordando no penhasco, enquanto a Labum tá batendo a cabeça dela na parede. E o Crocus vai lá, injeta uma injeção nela e se apresenta pro Ruffy. Uma cena engraçada onde ele apresenta a idade, o tipo sanguíneo e tal. Enfim, esse é o início do episódio. Logo de início a gente percebe que a casa do Crocus fica no penhasco mesmo e eles não adaptaram o que estava no mangá, que a casa dele fica dentro da baleia e não vai ter aquela cena engraçada deles se conhecendo dentro da baleia. Mas tudo bem, não tinha como fazer isso na série mesmo, fazer o quê? Ainda bem que tá tendo anime pra gente ver. A partir daqui o episódio se divide em basicamente 3 núcleos. O primeiro que eu vou falar deles é o núcleo da Marinha. O Smoke quer ir na Grand Line atrás do Ruffy, porque tem medo dele ser o novo rei dos piratas. Inclusive eu já adianto aqui que eu esqueci de comentar a cena do primeiro episódio onde a Robin se encontra com a Tashigi e tenta recrutar ela para Baroque World. E a cena do Smoke dando o discurso dele naquele bar, que inclusive é o mesmo bar que aparece no anime, onde o Gold Roger foi pela última vez. Bem de fundo aparece o balconista do bar, o dono do bar, e ele é a mesma caracterização do personagem do anime, daquele episódio filler irado do anime. Mas enfim, voltando isso, que eu acabei esquecendo de comentar no primeiro episódio. O Smoke quer ir pra Grand Line, e ele precisa da autorização de um superior, mas ele não quer pedir. Nisso o Garp aparece e começa a conversar com ele sobre ele ir pra Grand Line sim, mas não para caçar o Ruffy, sim para caçar Baroque World. A Tashigi acaba escutando, tem uma conversa, o Smoke expulsa ela da sala, ela tem uma conversa motivacional com o Kobe e o Helmet, e ela decide sim enfrentar e ir pra Grand Line atrás das espadas que ela precisa conquistar, e o Smoke respeita ela por isso e junto eles vão. Não antes da Tashigi fazer uma dança extremamente fofa. Resumidamente é isso. Agora ainda falar sobre o pessoal que foi engolido pelo Labum, devo ressaltar aqui que o design de dentro da Labum é irado, eu gostei muito. A cena começa com a Nami elogiando o Zoro sem querer, por ele ter músculos muito fortes e ter quebrado o leme do navio. O Usopp e o Sanji vão atrás de uma peça de leme pelos destroços de navios que estão ali na barriga da Labum. Nisso eles têm uma cena engraçadinha onde o Sanji faz um discurso motivacional sobre coragem, mas na hora de mexer no corpo que tava morto lá, o Sanji meio que não quer e manda o Usopp ir na frente. É engraçado. O corpo na verdade não tava morto, era o Mr. Nine, ele aparece e começa a enfrentar o Sanji enquanto o Usopp vai pegando a peça. O Sanji derrota ele sem dificuldade, só que aí corta pra cima do navio, onde a Miss Wednesday Day, né, a Vivi, começa a enfrentar a Nami numa luta irada entre elas duas lá, só que troca de farpas e tal, olhares ameaçadores. Elas lutam, só que aí antes da Vivi finalizar a Nami, o Sanji chega com o Mr. Nine capturado, e o Zoro também chega e eles param. São capturados e começa a apresentação deles, a Vivi, né, como Miss Wednesday Day e o Mr. Nine são apresentados. O Zoro explica que ele já topou uma organização semelhante e matou o Mr. Seven, né? Partindo ele em 2. Na primeira temporada isso aconteceu. Foi bem legal essa temporada, que ela limpa com a primeira, né? Essas adaptações que foram feitas na primeira já começaram a ser linkadas. Nisso eles escutam o Usopp caindo, eles estavam consertando o navio. Vão atrás dele para ajudar ele e não conseguem ajudar sozinho. E de repente aparece a Vivi, que ela conseguiu te desamarrar, e ajuda eles, né? No caso, a Miss Wednesday Day. E isso meio que já começa a comprovar que ela não é uma pessoa muito má. Agora vamos falar sobre o que é a melhor coisa desse episódio. Começa com o Crocus explicando pro Ruffy tudo sobre a Labum. E ele explica que ela veio com os piratas Rumbar. E aqui aparece o flashback que aparece só em Thriller Bark, aqui na série já começa a aparecer. Que é os piratas Rumbar chegando, apresentando York, apresentando o Brook, cara. O Brook aparece em live action. Cara, isso aqui, quando apareceu, eu fiquei tão emocionado, velho. Porque Sake de Bix, na verdade, me emociona muito, cara. Toda cena que toca essa música, eu fico assim, eu me arrepio, de verdade. E aparecendo o Brook em live action, ou seja, agora só falta aparecer o Frank e o Jimby. Porque Robin apareceu, Chopper apareceu e Brook também apareceu nessa temporada. Tá muito adiantado o live action, ele consegue adiantar muito as coisas do mangá. Tô ansioso pra próxima temporada, o que eles vão fazer pra adiantar o futuro do mangá. Enfim, tô me perdendo nos pensamentos. O Brook aparece, os piratas Rumbar aparecem, eles fazem amizade com o Crocus e traz a Labum criança. O Crocus explica que levar a Labum pro resto da Grand Line só vai causar perigo pra ela.
e eles decidem deixar ela com o Crocus. O Brook se despede dela, canta uma música e vão embora. Nisso o Ruffy entende o porquê da Labum ficar batendo a cabeça dela na rocha, mas ele quer que ela traga os companheiros dela de volta. O Crocus explica sobre o sedativo não tá mais fazendo efeito nela, porque já estão há anos fazendo isso, e ela começa a se bater de novo na parede. Ele utiliza o sedativo não faz efeito e o Ruffy decide ir lá enfrentar ela. No mangá, o Ruffy luta com ela de verdade e diz que vai fazer uma promessa, que ele vai voltar, que ela não é pra ela desistir nunca. No anime é diferente. O Ruffy chega com ela, dá um soco nela, ela nem sente, e ele decide cantar Binks no Sake. O que é bacana, por quê? Quando o Crocus estava contando a história dos piratas Rumbar, o Ruffy lembra que o Shanks cantava essa música pra ele. E na primeira temporada realmente aparece o Shanks tocando e cantando essa música pro Ruffy quando ele é criança. Ou seja, quem só assiste a série vai lembrar disso e vai linkar, entendeu? O Ruffy agora começa a cantar a música pra Labum, a Labum começa a observar ele cantando. Nisso que ele tá cantando, ele dança igual o Nika, o que já é um puta de um foreshadowing pro futuro da série. O foreshadowing do momento atual do mangá que a gente tá vivendo, né? Que até hoje a gente não sabe tudo sobre o Nika, mas que ele dançava dessa forma que o Ruffy dança, a gente já sabe. E é uma referência muito boa pra quem lê o mangá, cara, se sente acolhido mesmo. A série ela tem totalmente um zelo pra quem já conhece a história, cara. Ela tem respeito pela obra que ela tá adaptando. E aí o Ruffy canta uma cena emocionante, realmente eu consegui me emocionar com a Labum. Ela libera o chapéu de palha com aquela trilha sonora linda da série, e eles saem da boca dela e corta a cena para outro momento. Após isso, o bando sai de Labum, eles começam a conversar com o Crocus. A Nami começa a se lamentar por ser uma navegadora incompetente, nem saber o que é um log pose, que anteriormente a Vivi tinha tirado um barato com a cara dela por isso. O Crocus gentilmente entrega o log pose para eles, explica o que é, explica para ela o que é, e assim eles vão embora, se despede da Labum. O Ruffy faz aquela bandeira horrível que ele desenha no focinho dela para ela parar de bater a cabeça na headline. Tem aquela cena emocionante deles indo embora, e o episódio termina com aquela trilha sonora maravilhosa da série, tocando enquanto eles se aproximam da próxima ilha. E como eu havia dito no meu vídeo anterior, essa segunda temporada é episódio bom atrás de episódio bom, então já começa com a pedrada do episódio 3, que é o episódio se inicia com o Zoro treinando com o Mihawk na cabeça. É uma cena muito irada dele treinando. Gostei muito, o Mihawk ali incentivando ele pensando no Mihawk, né, querendo se evoluir e percebendo o quanto ele é fraco. Tem uma cena engraçada do Zop pescando um peixe, ele acha que é um peixe gigante porque ele tá com a maior dificuldade, é só uma sardinha velha, mas ele fica mó alegre por ter pescado. Depois eles começam a conversar, o Sanji e o Zoro com a Miss Valentine e o Mr. Nine, tem uma trocação de farpa ali entre o Sanji e o Zoro. Aí vem a cena que deixou os marmanjos babando, né, inclusive eu, a Nami sem camisa e tal, na chuva. Depois ela volta e tá nevando, porque o clima da Grande Line é muito estável, e aparece ela sem camisa lá. Porra, a menina é gata, hein? Vamos combinar. E aí corta pra cena do Ruffy interrogando a Miss Wednesday Day. Ali o Ruffy meio que percebe que ela não é do mal, ele segue o instinto dele. Essa temporada bate muito no instinto do Ruffy, dele ser uma pessoa simples, que segue sempre o instinto dele, né? E ali, pelo instinto, ele percebe que ela não é uma pessoa má e solta ela, porque ele acredita que ela não vai fazer nada. Nisso, eles começam a ver de relance a ilha de Whiskey Peak e se distraem, enquanto a Miss Wednesday solta o Mr. Nine e eles fogem pulando no mar. Chegando em Whiskey Peak, eles são tratados bem pelo Garan e por todo o povo, né? E começam a ser recebidos por eles e vão direto para um bar curtir uma festa. E assim como os outros, esse episódio segue extremamente fiel ao mangá, onde na verdade são caçadores de recompensa que querem roubar e matar os piratas que chegam na Grand Line desavisados. Então eles fazem uma festa para distrair e baixar a guarda de todos. O Usopp fica contando mentiras, o Sanji fica paquerando umas gêmeas, a Nami fica bebendo com a Feira e o Zoro fica bebendo no bar, só que o Zoro já tá meio que ligado. E aí tem uma conversa do Zoro com o Ruffy no bar, onde o Zoro relata que ele tá se sentindo meio fraco, porque o Mihawk derrotou ele e até então ele não conseguiu se sentir mais forte, e o Ruffy dá um conselho pra ele que isso aqui é uma jornada e que ele vai lutar com muitos caras fortes e vai se fortalecer. Isso aqui é bacana pra lembrar que eles vão ficar evoluindo, né? O Zoro vai evoluir, a cada luta que ele vê, a cada luta que ele enfrenta, ele evolui, então é sempre bom lembrar disso, deixar isso bem escrito na série, né? Enfim, começa a dar merda. O Igaran tá conversando com o Ruffy numa padaria e de repente chega a Miss Wednesday Day e ela dança, faz uma dança muito maneira ali, faz o hipnose no Ruffy. Essa dança no mangá ela somente dança ali, é no Zoro, né, nem no Ruffy. E aqui na série teve junto com o Igaran, ele tocando o saxofone dele, revelado como Mr. 8, né? E eles hipnotizam o Ruffy cai. E corta pra cena que a Nami descobre que são caçadores de recompensa, vai contar pro Zoro, mas o Zoro já tinha descoberto por si mesmo. E aqui começa a luta insana do Zoro contra os 100 caçadores de recompensa. Essa cena aqui é a melhor cena do episódio, uma das melhores da série, tá? O Zoro enfrenta realmente 100 caçadores de recompensa, uma cena que lembra muito Kill Bill, né, do Tarantino, pra quem conhece, onde ela enfrenta, se eu não me engano, 88 ninjas. Aqui o Zoro enfrenta 100 caçadores de recompensa e a cena é longa, e dá pra gente ver realmente o Zoro enfrentando, usando golpes de espada contra 100 caras, e enquanto ele vai matando
lutando, tem um momento que ele lembra do Mihawk, o Mihawk aparece sentado no bar, força ele a querer se evoluir mais ainda, e ele começa a contar as pessoas que ele vai matando ali, ele vai contando até chegar em 100, né? Começa uma contagem. No meio dessa contagem, no meio dessa luta que é longa, extensa, ele encontra o Zop e o Sanji amarrado pelas gêmeas, ele libera, derrota as gêmeas e joga uma faca para eles se soltarem. E ele continua lutando, e meio que o final boss dessa luta dele seria o Mr. Nine, né? Então ele derrota vários caras até chegar no Mr. Nine, e a feira se revela ser a... Esqueci o nome dela. Bom, vocês vão ver aí. Miss Monday, né? A feira se revela ser a Miss Monday, e eles começam a enfrentar o Zoro ali, o Mr. Nine e a Miss Monday. Não tem a cena que tem no mangá da Miss Monday dando um soco na testa do Zoro e a testa dele sangrando, e depois ele finalizando ela, apertando a cabeça dela, disputando força com ela, infelizmente. Mas aí ele chega, tem um momento que o Mr. Nine amarra ele, e ela começa a socar ele, e depois ele se solta e derrota os dois, e derrota também o Coveiro, que era o último que faltava, fechando os 100. Uma cena muito irada do Zoro, que consagra ele como um verdadeiro protagonista dessa série, sinceramente, que eu acho que ele tem muito mais destaque que o Ruff desde a primeira temporada. Mas enfim, aí voltando pro núcleo do Ruff, ele meio que tenta alcançar a Miss Wednesday Day com o Igaran. Nisso que ele alcança eles, a Nami chega junto com eles e eles têm uma conversa. Nesse momento chega o Mr. Five e a Miss Valentine, e eles explicam que a Miss Wednesday é na verdade a princesa Vivi de Alabasta. Começa a atacar eles com a Katota lá, inclusive caracterização perfeita dos dois, como eu havia dito no primeiro episódio, tão idêntico aqui mais ainda. Nisso o Igaran fica para se sacrificar e pede para eles seguirem caminho com a Vivi, e é o que acontece. Então o Igaran morre na série, provavelmente ele morreu assim como o Mary morreu na primeira temporada. Na série eles estão meio que matando os personagens que no mangá morrem e depois aparecem vivos. Aqui aparentemente eles morrem de verdade. Então teve um sacrifício bem legal do Igaran, teve uma atuação boa ali da atriz que faz a Vivi, e o episódio termina com eles indo embora no barco, lamentando a morte do Igaran, com a Miss All Sunday chegando no barco, e assim acaba o episódio. E sim, essa série tá muito boa. Esses 3 primeiros episódios foram ótimos em sequências. Eu diria que o melhor é o segundo, depois o primeiro, depois o terceiro, mas tipo assim, nota 9.3, 9.2, 9.1, entendeu? Então são excelentes episódios, a série se mantém alta, muito boa. E eu já tô ansioso para contar sobre o que eu achei dos próximos episódios, então se inscreva aí no canal, deixa o like. Desculpa pelo vídeo ser longo, mas infelizmente eu tive que falar sobre o episódio. Até o próximo vídeo, valeu!